Bora, fiel, se liga agora que o Mano, Giovanelli, Benjamin Bach, Alelê, todo mundo aí falaram sobre mais um vexame do Corinthians, esse catado do time do Dorival, de time que não tem esquema, não tem uma triangulação, não tem uma jogada sem ar, não tem um nada, pelo amor de Deus, cara, esse idiota, esse burro do Alan, me faz aquela cena obscena, ridícula ali, mano. Não, na moral, cara, tô desanimado, eu larguei do Corinthians, mano, eu larguei desse time do Dorival, não dá não, mano, cansei, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Pois é, pessoal, terminou no Maracanã, Fluminense 3, Corinthians 1. E ficou barato, hein? Podia ter sido mais, mano. Mas na moral, galera, vamos lá. Antes o Corinthians jogava mal e a desculpa era sempre o calendário desgastante, essa porcaria dessa desculpa. Mas, cara, depois de 2 pausas de data FIFA, o Corinthians voltou pior em ambas. Em ambas o Corinthians voltou pior. Dentro de campo o time é um catado, mano. Defensivamente é um time que joga exposto. Porra, deixar 2 zagueiros lentos aí contra atacantes rápidos do adversário, tava na cara que aconteceu o que aconteceu. A gente sabe, né? Mas Dorival parece que não entendeu isso até agora. E ofensivamente, analisando o time do Corinthians também, é um time sem repertório, previsível e extremamente lento. É um time morto, cara, um time morto. E o cara me começa o jogo, mano, com 5 no meio, deixando o coitado do Yuri se matando sozinho contra o sistema defensivo inteiro do Fluminense. Mas segundo o próprio Pardival Júnior, o nosso técnico, ele sabe o que ele tá fazendo, confia. Será mesmo, Dorival? Qual que será a desculpa esfarrapada dessa vez? O que você vai falar? Dos desfalques que não estavam à disposição? Ou novamente aquela desculpa tosca, eu pedi reforços e eles não vieram? Tá na hora, Dorival, de fazer uma autocrítica em cima desse trabalho horroroso que você tem apresentado. Vamos parar com esse papinho furado ridículo, mano. E por falar em papo furado, mano, falar em coisas ridículas, meu irmão, o jogador, mano, profissional, o mínimo que ele precisa saber são as regras do esporte que ele pratica, mano. O jogador não pode ser tão burro, mano. Não pode ser tão burro. Eu quero falar agora da expulsão do Alan, cara. Que já poderia ter sido expulso, inclusive no próprio lance ali que ele acabou se engalfinhando com o Lúcio Acosta. Mas tomou amarelo ali, passou. Logo na sequência, Alan, o Corinthians perdendo de 2-0, meu irmão. Você vai dar uma chacoalhada de saco na cara do árbitro, no estádio cheio de câmeras, mano. Tá de brincadeira, mano. Se com 11 já tava osso tentar alguma coisa, imagina com 10, cara. Te falar, mano, agora são 8 jogos sem vencer. O que será que vão alegar, hein? Parabéns aos envolvidos. Deixa eu falar uma coisa, esses jogadores e o Dorival tem que pedir desculpa pra torcida. E Marcelo Paz, você vai ter que fazer alguma coisa aí pra revigorar esse grupo aí, porque ficaram um tempo parado, data FIFA, não aconteceu nada, tomou um vareio do Fluminense, o Fluminense deitou no Corinthians, e alguém tem que fazer alguma coisa. Eu não sei se vai sobrar pro Dorival, mas tenho certeza que o Marcelo Paz vai saber o que fazer. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. O Fluminense ganhou apenas por 3-1, porque era para ser uma goleada daquelas históricas. Futebol do Corinthians assustador, horroroso. O time ficou 10 dias parado para jogar uma bolinha dessa. Esse Alan, o que ele tem na cabeça? Além de ser um jogador fraco, parece que é desprovido de inteligência. Os amigos do Depay, o Depay tá na Holanda, mas deixou os amigos aí. Entraram, mas também dá pra ver que não vai dar nada ali. O trabalho do Dorival tá mal, o trabalho do Dorival tá muito ruim. Mas também vai pro banco, é Pedro Raul, Vitinho. Gente, não dá. O André fez o gol, não tá jogando nada. E olha, e o Cauê, mesmo tomando 3 gols, ainda salvou o Corinthians. Mas olha, o futebol do Corinthians é horroroso. Letícia Bepler, vamos falar a respeito dessa tragédia corintiana. Foram 10 dias de treino, preparação e tudo mais. A reclamação é que não tinha tempo. Teve tempo. E aí, nisso, vai e faz uma escalação tenebrosa. Você falou isso no intervalo. E juntando isso, atitudes incompreensíveis dentro do campo, o Corinthians levou uma traulitada do Fluminense 3-1. Com certeza, Gustavo. Um coletivo de erros hoje tem para distribuir aí críticas para todo mundo, né? Acho que são poucos os pontos positivos, eu vou deixar para o final, inclusive, para falar. Mas é uma narrativa que, mais uma vez, ela cai por terra, como eu também já citei aqui, a questão do tempo para treinar, para se recuperar. Porque as 2 vezes que o Corinthians teve esse tempo de data FIFA para treinar, para se recuperar, para descansar e para voltar com a carga toda no 100%, ele perdeu
uma vez em casa pro Coritiba e agora pela segunda vez no Maracanã contra o Fluminense. Mas no jogo de hoje, eu juro pra vocês, o que me emputece não é só o resultado negativo, porque hoje, analisando assim, calculando friamente, né, o futebol que os dois times vinham apresentando, os elencos dos dois times, eu acho hoje o Fluminense superior, tá? O Fluminense acho que fez uma janela muito interessante nesse início de 2026. Inclusive, eu coloquei na minha cápsula do tempo como G4, diferente do Corinthians. Então, não é o resultado em si que me pega, né, para fazer essas críticas aqui, para estar mais uma vez, né, cornetando o desempenho do Corinthians em campo. É justamente a postura do time, principalmente a postura do primeiro tempo. É o que o time não consegue fazer em campo de jeito nenhum. Porque há derrotas e derrotas. Muitas vezes você perde, mas você perde lutando. Você perde porque o adversário tem um elenco muito superior que o seu, mas você tentou fazer alguma coisa, você equilibrou as ações do jogo. E hoje o Corinthians deixou para jogar no segundo tempo com um jogador a menos. Por incrível que pareça, e isso só comprova o erro, o equívoco do Dorival nas suas escolhas, né, para a partida inicial contra o Fluminense, que no segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, o time conseguiu produzir mais do que no primeiro tempo, quando estava em uma igualdade, um número, mesmo número numérico, uma igualdade numérica, né, desculpa. Então, você vê, ele entrou ali com Garro e Bidon mais uma vez. Então, poxa, de novo, ele vai insistir numa coisa que não estava dando certo. Aí o Charles, no lugar do Matheus Pereira, ninguém entendeu. E tudo isso que a gente pontuou aqui nesse primeiro tempo, no intervalo ele foi e consertou. E o time voltou melhor. Infelizmente, o Alan foi um burro. Vou falar aqui mesmo, um burro. Já não foi expulso, né? Ali na primeira jogada, onde ele, na minha opinião, poderia ter sido expulso, porque ele foi além da disputa da bola, né? Ele agride o jogador do Fluminense. E aí o árbitro ainda poupou ele, deu só o amarelo pra ele e pro Lúcio, e como se não bastasse, ele ainda vai lá e chacoalha os bagos. Aí não tem como, né, meu amigo? Aí você não só se prejudica, como prejudica o planejamento do time inteiro e o que o Dorival estava tentando consertar no intervalo e que estava voltando ali para o segundo tempo. Mas mesmo assim, para você ver que só confirma os erros, né, das escolhas do Dorival, é que mesmo com essa expulsão ridícula do Alan, no segundo tempo o Corinthians consegue produzir mais do que no primeiro tempo, quando estava em igualdade. Então, hoje eu coloco principalmente a culpa no Dorival. Porque é o que eu sempre falo aqui. Geralmente, eu tento não martelar só o técnico, porque parece que a gente isenta os caras que estão em campo dos erros, né? E muitas vezes o Dorival coloca o que tem de melhor em campo. Então, a gente tem que macetar os caras que não estão desempenhando mesmo e que recebem milhões por mês para isso. Mas não é o caso hoje. Porque hoje, na minha opinião, o Dorival não entra com o que tem de melhor em campo, além de tentar insistir em coisas que todo mundo vê que não vem dando certo, que ele já estava sendo questionado por isso, que ele já estava sendo criticado por isso. Mas parece que é uma teimosia de, sabe, não dar o braço a torcer. Pô, não quero dar o braço a torcer, que vocês estão certos, que Bidon e Garro não vem dando. Eu quero fazer os dois jogar bem em um jogo pra poder dizer, ó, tá vendo? Eu sei o que tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. E óbvio que, de repente, nessa insistência toda, os caras já fizeram 10 jogos ruins, um joguinho, de repente, bom, eles vão fazer juntos. Só que aí, ninguém é bobo, ninguém é trouxa, né, Dorival? Então, se você quer realmente priorizar o seu trabalho, valorizar o seu trabalho à frente do Corinthians, por tudo que você ganhou até aqui, leia-se uma Copa do Brasil e uma Supercopa, você tem que começar a dar o braço a torcer também e pensar em consertar os seus erros, em vez de querer ficar morrendo abraçado com umas escolhas só pra dizer que você sabe mais do que todo mundo. Quando o Dorival falou que o Bidon tinha que ser meia, que ele era um meia, eu discordei. Eu achava que o Bidon não poderia ser esse camisa 10, né? Quando o Garro se machuca, tinha que colocar alguém ali e tal. E ele provou que
o Bidon realmente podia. Por quê? Porque, de certo, praticamente nos treinos ele via algo que nós não víamos. E eu dei meu braço a torcer. Falei, Dorival, eu dou meu braço a torcer, porque eu achei que não poderia e você fez. Mas eu acho que tem que ser uma via de mão dupla. Eu acho que os treinadores também precisam dar o braço a torcer, principalmente quando não vem dando certo em campo. Não é só o torcedor que tá reclamando. Não é só, né, os comentaristas, os especialistas em futebol que vivem falando aí. É que realmente em campo não tá rendendo frutos. Mas ele parece que quer morrer abraçado, né, com essas escolhas. E mais uma vez, não deu certo, Gugu. E teve um detalhe importante, então, é que você precisa ir pro... É isso, preciso passar rapidinho. Exato, rapidamente. Quando o Ranieri não joga, o time do Corinthians fica exposto na marcação. Vamos falar. Fica muito aberto sobre Vamos falar. Ano passado era algo que a gente falava bastante, que sem o Ranieri ninguém funcionava ali, né? Como primeiro volante para fazer a saída de bola também. E aí, como a gente já falou também, quando o Alan chegou, por ele ter, teoricamente, um passe melhor do que o Ranieri, a gente achou que ele poderia fazer essa função. Mas foi só os 2 primeiros jogos que iludiu e depois também um abraço, né? Tanto que o Ranieri retomou a posição e só não estava em campo hoje porque estava suspenso. Então, mas sobre essa questão, o próprio Dorival disse em entrevista coletiva que ele não via o Alan como o primeiro volante. E ele começou a escalar o Alan como um segundo homem. Ele só colocou porque não tem o Ranieri hoje, né? E no primeiro jogo dele na Neoquímica Arena, ele joga quase como um articulador aberto pelo lado esquerdo. Sim. E aí, como não tem o Ranieri, ele é obrigado a colocar o Alan de primeiro volante, Exato. porque ele não tem no elenco. Então, quando ele fala, e não é passar pano sobre isso, é fazer leitura de jogo, quando ele fala que alguns reforços chegaram porque é só Outros para saíram. suprir o que outros saíram, ele tem certa razão nisso. E isso também ele tem razão. Mas que hoje o Dorival sai como grande culpado, isso é sem dúvida. Tá, viu? você sabe que antes, eu e a Letícia aqui, durante muito tempo, Sim. a gente narrando, fazendo Corinthians, o Esgris também, mas eu e a Letícia a gente falava mais a respeito que o Esgris mais reportava. A gente sempre falava assim, porra, quem tá no banco é melhor. Quem tá no banco vai entrar e vai ser melhor do que quem tá jogando. Aí o cara do banco entrava, a gente falava, meu, não dá, esse cara do banco também é tão ruim quanto, volta o titular. A gente ficou assim muito tempo aqui. Sim. O Corinthians era assim. Hoje, o que eu critico o Dorival é que as coisas não são mais assim, pelo menos em algumas posições. Se você tem o Charles e o Matheus Pereira, não justifica escalar o Charles. Uma pergunta, só um Sim. parênteses. O Alex Santana não é melhor jogador do que o Charles, por exemplo? Não, mas tava se Não, arrastando. e é o Mas mesmo. se arrasta. Eu acho muito melhor Eu do que o Charles. Não acho Mas pouco. pesado e se arrastando. Eu Não. acho que a parte física Não, é do pesado Alex e se arrastando. Santana contra muito. Pesado e se contra. arrastando. É muito pesado. E Pesado eu e acho, se que arrastando. eu acho que é uma prateleira até abaixo do Charles. Pesado e se Rapaz. arrastando. Pesado e se Em arrastando. qualidade eu não acho. Eu não. acho Eu- o Alex ele chegou bem, Chegou pô. bem, mas mas se depois não jogou mais lesionou e nada. voltou mal. E de no fato. Grêmio também não fez nada, Mas aí, tá encostado. é. Agora, você tem Charles e Matheus Pereira. Pra mim não tem discussão. Não tem discussão. Matheus Pereira não é uma maravilha. Não é o Kroos. Não é o Modric. Não é o Gerson. Não é o Modric, não é o Kroos, mas joga mais que o Charles. Aí você tem Garro e Bidon, que a gente já viu, tá mais do que provado que não dá. Ele insiste. Sendo que você tem um Lingard que, meu, tá preparado. Fisicamente ele sobrou. O próprio Labiá entrou bem hoje. Não, mas o Lingard, principalmente, sobrou fisicamente. Com um a menos. É. Sobrou. Por que não colocá-lo? Por que colocar o Garro ali? O Yuri Alberto isoladaço? Então, o Dorival, eu não sei se é teimosia, se é convicção, se é algo do tipo, tá vendo? Eu não tenho que escalar porque eu pedi jogador, não me deram. Não sei se também tem essa birra, mas algo tem, porque não é possível. E isso vai desgastando, principalmente o torcedor. O torcedor não aguenta mais. Aí ele vai dizer, o Caio César chega, machuca 2 vezes. Eu quero colocá-lo, não consigo. O Memphis vira e mexe, tá machucado. O Yuri ficou machucado não sei quanto tempo. Ele vai falar tudo isso, ele tem razão. Mas quando você tem jogadores à disposição e você escolhe as piores opções, aí você tem culpa. Esse olhar, essa conclusão de que vai ser o mesmo Corinthians do ano passado, do ano retrasado, é aquela coisa no Brasileiro, salve-se quem puder, posição intermediária e na Copa vamos ver o que acontece, é isso?
Não me surpreende, sinceramente, William. Nesse momento tá 3 pontos da zona do rebaixamento, tá? Sim. Aqui no meio da tabela, uma galera ainda vai Não, jogar. e o pessoal que tá ali embaixo, desculpa interromper, Gerson. Não, fique em paz. O pessoal que tá embaixo tá começando a acordar. Cruzeiro trocou o treinador, já Exatamente. deu uma resposta hoje. O Internacional empatou, mas o Internacional já ganhou 2 jogos, empatou hoje, já começa a respirar. As equipes que estão ali, o Botafogo também já foi para 14, entendeu? Tava ali embaixo também. Então, as coisas começam a entrar numa normalidade, quem estava ali embaixo já está começando a subir, e aí a linha de corte está subindo junto. Por isso, 3 pontos da zona do rebaixamento. Então, 2 coisas para trazer aqui para o debate, né? Assim, o primeiro ponto, a escolha dos jogos do Corinthians, né? Porque, um exemplo, tá? Com todo respeito à Chapecoense, mas você tem um jogo contra a Chape fora de casa, que você ali abre mão de alguns jogadores, né? Para você já pensar no jogo contra o Flamengo. Que você vai jogar dentro de casa contra uma equipe que, enfim, vai disputar na parte de cima da tabela. Eu fiquei pensando quando aconteceu, né? Tô falando de antes da data FIFA. Por que não garantir, né? A tentativa de garantir os 3 pontos contra uma equipe, na teoria, mais fraca, que era a Chape, para tentar negociar a vitória contra uma equipe que vai brigar na parte de cima da tabela, que é mais forte que a Chapecoense, que no caso era o Flamengo. Porque você precisa agradar a torcida. Então, esse planejamento, é isso. O planejamento, em vez de você pensar no campeonato, né, ali na possibilidade dos 3 pontos, para justamente não estar nessa situação. Dá para você escalar os reservas e Itaquera contra o Flamengo? Não estou falando de escalar os reservas, estou falando de... mais forte contra a Chape. Então, mas você poderia garantir... Racionalmente você tem toda racionalmente você iria garantir os 3 pontos contra a 3 Chapecoense. pontos são 3 pontos. 3 pontos, porque contra o Na Flamengo frieza dos números. seria mais difícil de você garantir esses 3 pontos. Mas, enfim, estava vendo aí, esse é um ponto, né, para trazer para os companheiros, se quiserem falar também sobre isso. E o outro ponto era em relação ao banco de reservas mesmo do Corinthians, né? Porque o que tem me incomodado quando eu vejo o Corinthians jogando é o que o Calçade levantou aqui dos meias. O Dorival, tudo bem, eu entendo perfeitamente a questão dos jogadores que, enfim, não estão jogando bem, né, no caso. Vitinho não está jogando bem, aí tem o garoto Kaique, aí tem o Dieguinho também, pode jogar como ala, se você, como ponta, né? Se você quer jogar com um pouco mais de velocidade, o Lingard não vai ser esse cara, o Lingard não vai ser o cara de velocidade, não vai ser o Lingard de 12 anos atrás, lá do Manchester United, que vai chegar aqui agora, vai botar a correria na ponta. Ele não vai ser esse cara, ele vai ser mais um, com todo o respeito do mundo, um Memphis que joga por dentro, ou o próprio Labiá, que também pode jogar um pouco mais por dentro. De velocidade, tu vai ter o Caio César, né? E o Vitinho também, O Labiá é visto dentro do Corinthians como um cara de baixíssima intensidade. Então. Assim, colocar o Labiá hoje, nossa conversa na redação, para mim é uma forma de falar, é isso. É o que eu tenho, tá? Então, você começa... Vocês arranjaram o cara, sim. Vamos lá, vamos com ele pro jogo. Os jogadores foram trazidos, desculpa, Gelson, Claro. logo um pouco antes, outro um pouco depois de uma entrevista do Dorival falando que queria a diminuição de estrangeiros no Brasil. Ou seja, certo ou não foram indicações do técnico. Sim. Ele falou, muito né? claro isso. Ele falou isso na época também. E só para passar para vocês o ponto em relação aos meio-campistas, né? Que ele está trocando a função. Isso é o único ponto do Dorival nesse sentido de não tem peça, ele quer jogar com jogadores de velocidades abertas, ele não tem. E aí ele fica botando o André para jogar aberto muitas vezes pelo lado esquerdo. O Bidon, que também não é um cara de velocidade. Por exemplo, hoje ele entra com o Charles lá, o Bidon vai lá com o Garro tentar jogar um pouco mais aberto. E o Garro, que também não está conseguindo jogar. O Garro não tá legal. Não está conseguindo jogar há muito tempo. Há muito tempo que o Garro não consegue jogar. Então, ele ganhou, ele ganhou, a gente fala em Copa do Brasil e Supercopa, e não foi o Garro uma figura. Então, porque hoje você fala assim, o Corinthians tem o Garro, a opção do Garro, mas não tem. É bico para frente no Alberto. Porque ele continua jogando, o Corinthians continua jogando muito parecido ao do Ramon Dias. O Ramon Dias criou isso. Você tem o Memphis e o Yuri. Vão jogar. Tem o Garro. Vão jogar. É o meio atrás dos 2 atacantes. Pelos lados, ele não tinha ninguém. O Corinthians contratou um e o Caio César está contundido desde que chegou. Jogou 2 partidas. Então o Dorival não tem. É um formato que vem lá de trás. Mudaram alguns nomes no meio de campo. Teve a ascensão do André, André, que é um jogador interessante. O Bidon também, altos e baixos. Mas o Garro, o jogo do Garro, ele não acrescenta. Assim, não é um momento bom. Você é louco, mano. Tô desanimado, cara. Tô nem bravo com o NXC ficar bravo e tal, as coisas. Tô desanimado. Larguei mão desse time do Dorival, cara. Só vou esperar a demissão dele, ou talvez amanhã, na quinta-feira. Se não demitir amanhã, talvez no domingo, né?
Porque domingo vai ser mais um vexame desse time podre, esse time porco. Os caras não tem uma triangulação, não tem uma jogada, não tem um. Cara, não tem um nada. Não tenho nada, tá ligado, cara? Pelo amor de Deus, mano. Data FIFA aí. O pessoal tá confundindo que foram 2 data FIFA. Na verdade, foi a eliminação do Paulista lá, que ficaram 11 dias treinando, e agora a data FIFA, né? E voltaram pior. Eu tô curioso pra saber que o Dorival, qual vai ser a desculpa do Dorival agora. Vão ser os desfalques? Vão ser o quê? Fora de casa? Vai ser expulsão? O Dorival deu sorte também que o Alan foi expulso de forma ridícula, né? Ele deu muita sorte. Aí dá até pra dar uma colher de chá, mas, cara, primeiro tempo ridículo. O esquema que o Dorival entrou, cara. Com o Charles, mano. Com o Charles. Desanimador demais, cara. Desanimador demais. Você é louco, cara. Como pode, né? 4 meses atrás, ali na finalzinho do ano, a gente tava voando. Campeão da Copa do Brasil, tal, jogando bem. Do nada, essas porcarias aí. Os caras resolvem largar de mão, né? Então é isso, mano. Comenta aí, deixa o seu desabafo. Eu não, cara, tô desanimado, quero nem xingar, quero nem esbravejar aqui, porque não vale a pena não. Esse time aí não vale a pena não, mano. Comenta aí, deixa o seu like se quiser também, né? Se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, é nóis.